Fala galera, começando mais um episódio do Maratonando Podcast e hoje eu tenho o prazer de receber Fernanda Klim. Ela que é economista, designer de moda, criadora de conteúdo e, além de tudo, corredora amadora. Fer, se apresenta pra gente. Olá, tudo bem? Sou Fernanda Klim. Bom, já dei uma breve introdução. Eu sou economista mesmo, por formação, e designer de moda também, minha segunda formação, que atualmente é que eu mais é, que é o que eu trabalho, né? Mas tenho a formação dos dois, e sou corredora de rua por paixão, que eu acho que também acaba sendo grande parte da minha ocupação, né? E corro agora esse ano, tem 10 anos que eu entrei para corrida e é isso. Eu acho que eu comecei com 5K, hoje em dia gosto de correr maratona. E conte pra gente como é que foi esse começo, por que é que começou, como é que foi o início. Então, há 10 anos atrás, eu tinha um ritmo de vida bem agitado, rotina de trabalho muito pesada. Na época, eu atuava como economista do mercado financeiro e por causa dessa rotina dessa minha profissão, acabava que eu trabalhava muito e me cuidava pouco. Com isso, eu acabei engordando muito, 30 quilos, né, do meu peso atual. Na época, então, eu cheguei a bem próximo de uma obesidade grau alto, assim. E com isso começou a vir algumas doenças, né? Eu sou asmática, a asma cada vez mais começou a piorar, eu comecei a ter muitas crises. E chegou um momento que eu simplesmente assim falei, não, chega, o meu corpo era muito pesado, ele me incomodava, ele começou a me incomodar. Até então ele nunca incomodou. Eu sou uma pessoa que desde criança eu sempre nunca fui magrinha, sempre tipo fui no limite do peso, acima do peso, mas quando eu comecei a correr, foi o auge do meu peso, né, que eu cheguei. E foi isso, né? Daí eu comecei como, né? Eu cheguei para uma amiga, falei, eu quero emagrecer, já fiz 1000 dietas, como todo mundo, nada funcionou. Já paguei várias academias, paguei, né? Várias academias que acabei não indo e não estava legal, já, tipo, não estava feliz com o meu corpo. E daí ela chegou para mim e falou assim: eu tenho um personal trainer e ele começou a dar treinamento funcional em uma praça, ao ar livre. E eu achei interessante, sabe? Porque na época, agora o treinamento funcional está bem alto, mas era bem o começo, então ninguém nem sabia direito o que era esse tal treinamento funcional. E fui fazer uma aula um dia com ela e gostei bastante da questão de ser ao ar livre. Como eu trabalhava muitas horas em um ambiente muito fechado, então para mim foi perfeito, assim, que eu conseguia sair de algo fechado, sair da minha rotina e começar a me cuidar. E comecei a fazer os treinamentos. Nessa época, daí, quando eu resolvi mesmo, eu falei, não, eu tenho que mudar minha alimentação, porque eu tinha uma alimentação muito ruim, não tinha nenhuma regra de horário de alimentação, nada, não tinha uma alimentação de qualidade. A alimentação era voltada a processados, industrializados, fast food. Então, eu falei, não, acho que agora chegou a hora de eu mudar. Procurei um profissional para me ajudar nessa parte de alimentação e comecei a fazer o treinamento funcional. Só que nessa época, esse treinador, ele dava o treinamento funcional e em seguida começava uma turma de corrida. E eu via o pessoal chegar assim, né? E daí eu comecei a ver que as pessoas de corrida, porque na minha cabeça, corredor era o biotipo de corredor, keniano, né? Como grande parte das pessoas. Eu falei, gente, como é que eu vou correr? E não, e lá não, tinha bastante pessoas com um pouco mais de sobrepeso, ou às vezes nem tinha sobrepeso, mas também não tinha aquele perfil de corredora que eu tinha idealizado, né, na minha cabeça. E eu vi que as pessoas conseguiam correr. Falei, por que não, né? Tentar. Na época eu era asmática, eu cheguei e falei, olha, eu sou asmática, eu acho que eu não vou conseguir correr, né? Mais uma grande desculpa, mais um grande mito que as pessoas acreditam, sou asmática, eu não posso correr. Falei, bom, eu vou no meu médico, cheguei pro meu médico e falei, olha, é o seguinte, eu quero começar a correr, sou asmática, é possível? Dele, claro que é possível. A única coisa que você tem que fazer é uma forma preventiva para não ter crises, né? Para a corrida ser prazerosa.
me deu uma medicação que eu consegui utilizar no começo para não ter a crise, né? Nem aquele mal-estar de começar a crise, falta de ar, enfim. Ajustei com ele, ajustei com a minha nutróloga e comecei a treinar. E nisso eu fui pegando gosto, daí, lógico, né? Fiz amizades, umas amizades diferentes do que era o meu meio na época, né? E daí, sabe como é que é essa assessoria de corrida? Todo mundo é virando amigo, daí sempre rola um happy hour, então aquilo para mim não foi uma tortura, como sempre todas as vezes que eu tinha tentado fazer algum exercício. Para mim começou a ser prazeroso, apesar de ser ainda muito difícil, devido ao meu sobrepeso, né? E por ser anos sedentário. E assim que a corrida entrou na minha vida e nunca mais saiu. E como é que foi o começo da participação em provas, esse aumento de distância até chegar em maratona? Como é que foi essa evolução? Eu lembro que a minha primeira prova, olha, tinha tudo para eu traumatizar. Na época, nessa primeira prova, eu já devia ter perdido assim uns 7, 8 quilos, mas ainda era muito pesado. E existia na época um revezamento que era dentro do autódromo. Então, o treinador ele organizou equipes, até para ficar uma coisa dinâmica, e como todo mundo era iniciante, eu comecei com aquele grupo, todo mundo estava começando a correr, ninguém conseguia correr longas distâncias. Então, por que não fazer um revezamento, né? Que todo mundo conseguiria correr. Só que o meu horário né, que era uma maratona, revezando de 5 em 5 quilômetros. Quando chegou o meu horário, era próximo do meio-dia no autódromo. Então, imagine, estava muito calor, assim. Daquele de ponto de sair aquela fumacinha assim do sol. E, e eu não tinha preparo nenhum, gente. Eu não sabia. Eu acho que eu comprei um tênis, né? Assim, que diziam que era para corrida, mas deveria ser um tênis, não lembro qual, mas aqueles de entrada no mercado, com baixo amortecimento, que na época também não tinha ainda esses super tênis, né? E fui de calça, fui de leg, mas de calça, camiseta preta, tipo, tudo errado, assim. Não me alimentei bem, enfim. Mas fiz, né? Para mim, aquilo lá foi o maior desafio da minha vida, assim, parecia que eu era eterno. E eu nunca tinha feito 5 quilômetros. Eu lembro que algumas semanas antes do treinamento, eu consegui dar uma volta no Barigui, a curta, aquela menorzinha. E para mim aquilo já foi o máximo, assim, era o meu sonho, era dar a volta no Barigui e sem andar. E eu lembro que consegui, lógico, né, um pace mais lento, mas eu consegui. Então, ali já começou a minha confiança. E daí eu peguei, fui fazer a prova, sofri bastante, mas gostei da vibe. Daí eu falei, não, gente, mas cheguei pro professor e falei, aí, eu sofri pra caramba, mas por quê? Ele, porque você não tem treinamento, você tem que treinar. A princípio agora, né, você começou faz pouco tempo, então agora que a gente vai começar a fazer os treinamentos específicos. E quando eu comecei a fazer os treinamentos específicos, geralmente começa a aumentar a intensidade, que é forte leque, treino de tiro, enfim. E com isso, com a dieta que eu estava fazendo, eu comecei a perder muito mais rápido o peso. Então, aquilo para mim começou a ser, por exemplo, eu corria e perdia peso. Então, para aquilo foi o máximo, né? E comecei a treinar direitinho, me alimentar direito. Eu aprendi que eu tinha que me alimentar direito, que os dias que eu não me alimentava era bem difícil a corrida, tinha um mal-estar, enfim. E assim eu fui perdendo os pesos, fui aumentando as distâncias. E eu lembro que daí a maratona, como é que ela entrou na minha vida? Primeiro eu fiz a meia maratona, eu fiz por trauma, que na época daí todo mundo já evoluiu e foi para Florianópolis fazer a meia de Floripa. E na época, assim, eu fui fazer o meu primeiro 10. Só que nesse dia choveu muito, 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 mas muito. E todo mundo estava fazendo a meia. Eu era a única que fazia 10. Então eu terminei meus 10 quilômetros e fiquei debaixo de chuva, porque não tinha um lugar para me escorar, mas tomando muita chuva, muito frio, assim, sabe? Sofrido. Daí eu ainda lembro que naquele dia eu falei assim, ó, ano que vem eu vou fazer a meia, eu vou treinar para fazer a meia, porque eu não quero ficar esperando ninguém. E acabou que eu fiz a meia antes daqui de Curitiba, mas foi assim que eu decidi fazer a meia. Daí quando eu fiz a meia, comecei a fazer várias meias, gostei da distância, achei legal, achava que era um desafio, era uma meta para mim, porque eu sou uma pessoa muito. Eu preciso de metas, eu gosto de desafio, então para mim era desafiador. Daí vai, você começa a fazer a primeira meia sem andar, depois a meia mais rápido, e assim vai melhorando, né?
Até que eu fiz várias meias e um dia eu fui acompanhar o meu treinador, que ele foi guia de um aluno dele que tem problema de visão. Então, ele foi guia da maratona dele. E na época, a maratona não era tão massificada como hoje em dia. Era normal as pessoas irem de bike, assim, né, acompanhar. E lembro que eu fui e acompanhei. Então, tipo, quando eu me acompanhei, eu falei, cara, eu vou fazer um dia essa maratona, porque é incrível, assim. É a energia da maratona. Se você já gosta de corrida, você fala, meu Deus, é demais. E daí no ano seguinte eu fiz minha primeira maratona. E daí depois ali começou, daí teve uma época que eu fui até eu fazer minha primeira maratona, eu comecei a focar em performance, velocidade, daí eu consegui vários pódios assim, e fazia muita corrida de 5 quilômetros, fazia alguns circuitos que tinha em Curitiba na época, lua cheia, esquenta panturrilha, e sempre conseguia pódio geral. Então, tipo, aquilo tudo começou a me dar mais energia para treinar. Daí, quando chegou a maratona, eu via que não dava para conciliar ser velocista de 5 e treinar para maratona. E como a maratona me dá um prazer muito grande, eu acho que é um desafio e é sempre muito diferente cada maratona que você faz. Eu comecei a focar na maratona, tive que um pouco largar a velocidade, daí e assim foi. Daí eu comecei e falei, não, se eu começar a correr muitas maratonas de uma velocidade assim, sempre no limite, provavelmente a probabilidade de eu me lesionar é maior. Eu falei assim, eu não quero correr uma maratona, eu quero correr várias, então eu prefiro correr mais lento, mas correr para sempre. E daí, aí eu decidi que eu seria maratonista. E foi Então, a assim que distância começou. Mas daí favorita, depois você distância começa, favorita é maratona. maratona, E já que você maratona, falou sou apaixonada. que Eu sempre falo assim, se a pessoa está pensando em correr uma maratona e vem me perguntar aquela opinião, Fer, o que você acha de correr uma maratona? Eu falei, olha, se você estava assim com mais de 50% querendo, eu vou te convencer, você vai sair convicto que você tem que correr uma maratona. Mas lógico, eu vou te mostrar também que não é assim tão fácil. Não, não basta, maratona não basta só querer, né? Você tem que poder, e para você poder, você tem todo um treinamento, tem toda uma disciplina, tem toda uma dedicação, e são meses, né? Não, não é assim do dia para a noite. Então, foi aí que ela se tornou minha paixão. já que você falou que conseguiu durante um período pegar vários pódios e tudo mais, me conta quais que foram os seus melhores Aham, tempos nos 5, nos 10, nos 21? Você lembra de cabeça? tá. Eu não lembro os quebradinhos, mas o 5 faz tempo, tá, gente? 21 minutos e alguma coisinha. O 10 foi 43 e alguma coisa. Meia maratona, 1 hora e 43. E maratona, 3h36. Bons tempos. O 5 e 10 faz muito tempo que eu não faço, assim, de velocidade. Muitos anos, né? Então, eu, tipo, não lembro os Uhum. quebradinhos, mas é por aí. E já que você falou de maratona, eu tô ensaiando para entrar no ciclo da minha primeira. Me inscrevi agora para os 42K do New Já Balance falei. em Porto Alegre e tô finalizando ali os detalhes para começar de fato no começo do ano o ciclo para fazer a prova. Você falou de estar 50% A prova é decidido. incrível. Eu acho que eu tô um pouco É, mais do que isso. Estou mais é, perto de estar completamente convencido de que é isso que eu tenho do que fazer. sim. Eu já corro há Aham. quase. A New Balance eu fiz esse ano. A prova é incrível. Espero que Organização acerte o clima, impecável, né? percurso Pegar um plano. dia que estiver bem friozinho, prova Daí bem tem outra plana, coisa, o clima. vai ser bom. Mas a da Mas New Balance, no geral, é uma época que tem um clima ameno, né? Não tem muito frio, porque a outra, a Internacional de Porto Alegre, geralmente dá frio, chuva, é uma época mais de tempo instável. Se bem que essa sim, última foi estável até o dia da maratona. No dia seguinte, deslanchou tudo aquilo lá. Mas, no geral, a prova é bem incrível. Eu gostei bastante de fazer. se tudo correr bem, vai ser a minha estreia na maratona depois aí de quase 8 anos correndo. Melhor, quase oito Ah, anos legal. depois de ter Eu já tenho. começado a correr, né? Porque houveram algumas Aham, interrupções aí nesse intervalo. Mas Fer, conta pra gente, sim. já que você tem esse quê de moda,
Acho que talvez seja um tópico pertinente. Como é que são os equipamentos que você gosta? Aham. Quais são os tênis favoritos? Que tipo de tênis você gosta de usar? Bom, eu tenho um gosto mais peculiar para tênis, né? Por muito tempo eu usei muito minimalista, sabe? Aqueles Adios Proline, Adi Zero, esses assim. Muitos, muitos. Principalmente quando eu fazia velocidade. Eu não era do amortecimento. Só que de um tempo para cá, né, fazendo provas mais seguidas, o amortecimento precisa vir. Então, um tênis que é meu queridinho, que eu a maratona, fiz a maratona da Uphill, fiz a maratona no Passar de Curitiba e fiz a maratona de Porto Alegre. Então fiz as 3 maratonas, não com o mesmo. Eu comprei uma outra edição porque eu gostei muito, que foi o Monster da On Run. A principal, atualmente é minha marca que eu acho assim incrível. Não é uma marca tão comercialmente não tão conhecida mais no mundo da corrida, mas assim eu acho questão de conforto, amortecimento, qualidade, durabilidade e custo-benefício, uma das melhores. A outra minha marca queridinha, que a maioria dos tênis, agora que eu utilizei na última maratona, que vou usar agora de Curitiba, é da New Balance, também gosto bastante da New Balance. A Adidas, no começo, quando eu comecei a correr, eu gostava bastante, daí teve uma época que mudou o designer da Adidas, eles erraram a forma. Eu falo, eles erraram, porque mudou muito, não encaixava no meu tênis, no meu pé. E por muitos anos eu sempre comprava assim, nem experimentava, sabia que encaixar, e mudou muito. E daí eu comprei um, comprei dois, não acertou, então eu dei uma pausa de uns 3 anos, mais ou menos, da Adidas. E atualmente eu voltei, já voltei com a versão SL, estou namorando o Adios Pro, mas ainda estou namorando. Mas atualmente o que eu uso mesmo é a On e New Balance. São os meus queridinhos, assim. Eu falo, né? Tem que dizer questão de gosto, pé, né? Que se encaixam. Pro meu pé, eu tenho um pé mais largo, então ambos. Eu não preciso comprar 2 números maiores para eles se ajustarem um número maior do que o casual, ele já super ajusta. E são bem respiráveis também, que eu tenho problema de bolha, tem isso também a questão de respirabilidade do tênis, então são os meus queridos, por enquanto, né? Mas hoje em dia tem tantos que saem que tudo é possível de mudar de ideia. E, Fer, você falou do seu gosto por maratona, mencionou aí algumas que você fez. Quantas já foram? Tem a conta ainda? Agora, da última. Eu tenho. A última, né, que foi agora no final de semana, que foi Pomerode, foi a oitava. Curitiba vai ser a nona. E ano que vem, esse ano, não vou fazer a décima, vou deixar para o ano que vem. Estou escolhendo ali. Esse ano não dá tempo mais, né? Estamos acabando o ano já. Não Em dá, Curitiba nem agora tem no mais, né? finalzinho não tem mais maratona. Se Mas tiver a Valência que tá, eu acho que nem vai acontecer, né? Que era é, uma que eu tava namorando esse ano, mas eu não consegui ajustar tá. agenda de trabalho, época, é uma época que eu trabalho bastante, não deu certo. Mas É, era uma no início do ano que eu tava, com a situação mas climática aí lá não agora deu. foi complicado, né? É, mas acho que esse ano já tá nos finalmente das maratonas. E me conte uma coisa, já fugindo um pouco da corrida agora, mas daqui a pouco a gente pega um gancho de volta para voltar. Uhum, Você recentemente fez uma transição de carreira aí bem grande, né? Largou da economia isso. para entrar na moda. O que que te Sim. motivou a essa mudança? Ah, e cansaço mesmo, assim. Economia é uma área incrível. Eu amo hoje em dia trabalhar. Mas o ramo que eu trabalhava era extremamente estressante. Eu já estava há 12 anos, trabalhava diretamente no mercado financeiro e eu já estava bastante cansada, assim. E chegou um momento que era assim, ou eu precisava mudar de cidade para alavancar mais minha carreira, ou eu tinha que mudar de profissão, porque ainda para o segmento que eu trabalhava de economia, em Curitiba praticamente zerou. E como eu já estava bastante cansada, é, já estava bastante tempo planejando ter essa mudança. Eu fiquei 2 anos, questão de economizar, me preparar para fazer a mudança de carreira. E eu achei assim que era o momento, né? Que eu teria que ou mudar de profissão ou mudar de lugar. E como eu já tinha aquilo bastante tempo planejado, eu falei, não, eu vou mudar de carreira. E fui para uma carreira que era o meu sonho.
Assim, quando adolescente, eu queria muito fazer moda. Na época, eu não tive a oportunidade de poder cursar moda. E eu falei, eu quero muito. E eu falei assim, acho que agora também é o momento, porque eu fiz moda voltado para varejo da moda, né? Para dar, para linkar a questão administrativa e econômica com a moda, não para fazer criações, apesar de eu, né, eventualmente trabalhar com criações. Então eu falei, não, esse é o momento, me preparei e recomecei do zero. É bem difícil, porque era uma área que não conectava nada nem coisa nenhuma da minha antiga. Eu tive que começar do zero, ser estudante, fazer TCC, ser estagiária, né? Então eu saí de um cargo que era, né, de uma maior graduação para voltar a ser estagiário, mas isso eu sabia que iria acontecer e não me importei com isso. E entrei nessa nova profissão. E hoje em dia eu trabalho com ela, mais para ela, assim, né? Eu trabalho mais com o mercado digital, mas ela é mais voltado os meus clientes para moda mesmo, assim, né? Voltado não para produto, né? Eu sou especialista em tecidos, né? Então eu consigo dar bastante consultoria de questão de tecido, de tecnologia para tecido, enfim. E atualmente eu trabalho muito que a gente, né, a gente atrai o que transmite. Muita coisa voltada ao esporte. Então, consegui fazer meu hobby, que é minha paixão, linkar com um sonho, né, que eu posterguei há vários anos. Então, foi legal. E chegou a trabalhar no segmento de roupa esportiva, de algum item, de algum acessório voltado para a prática de esporte? Já trabalhei com algumas marcas, já dei consultoria para algumas marcas, já fui contratado para testar algumas marcas, né, alguns produtos que hoje em dia existe bastante, eles pegam pessoas que entendem de desenvolvimento de produto, de tecnologia de produto, de tecido, para testar o produto, para ver se realmente ele pode ir para o mercado, porque atualmente que eu tenho bastante trabalho com isso, são trabalhos sazonais, então, né, eventuais, e já tive tenho, né, na verdade, uma marca de roupa de performance esportiva, mas assim, ela é mais personalizada como hobby, ela é bem sazonal, a gente faz algumas peças em algumas épocas do ano para um público específico, assim. Então já trabalhei bastante. E Assim, a toda a minha época, toda a minha carreira de moda foi voltado a produto esportivo, assim. Legal. E a criação de conteúdo, como é que surgiu? A ideia de começar a postar no Instagram, de criar o canal no YouTube, como é que foi isso? A questão de postar no Instagram, eu acho que desde que eu comecei a correr muito, né, 10 anos atrás, o Instagram nem era tudo isso, eu já postava. Eu achava que isso incentivaria várias pessoas, como incentivou. Só que devido ao meu trabalho, eu tinha algumas limitações para postagem, né? Então, tinha questão de diretrizes e regras, enfim, então eu não podia postar muito. Quando eu saí, eu falei, não, agora eu vou me aprofundar com isso, eu gosto de falar, e muita gente sempre me procurava pedindo dica, pedindo orientação, pedindo tudo, assim. E todo mundo sempre falava, nossa, Fer, você sabe tanta coisa, por que que você, né, não cria conteúdo com isso? Só que daí eu organizar a criação de conteúdo com mais das atividades, porque a criação de conteúdo parece que não, mas toma muito tempo, foi meio difícil. Então, último, nesse último ano que eu resolvi, falei, vou me dedicar muito à criação do conteúdo, fazer minha atividade em paralelo, mas ela sempre vai ser tão importante quanto a minha atividade, vai ser uma outra atividade. Daí fiquei no Instagram, o Instagram começou, só que eu comecei a ver que os conteúdos, o que eu podia passar, principalmente de testar a tecnologia, de contar, o Instagram estava meio limitado por questão de 1 minuto e meio. Não dá para você se aprofundar em uma coisa, trazer alguma coisa técnica em 1 minuto e meio. Daí eu vi a necessidade de ir pro YouTube e acho que agora vai fazer um ano que o canal que comecei a criar o conteúdo para o canal, com regra, né, com tanto em dias, horários, todos para ter os lançamentos. Então, que eu comecei a fazer esse conteúdo e assim espero continuar, porque é um prazer fazer, assim, bastante. É uma coisa que eu gosto muito.
dá uma boa parte da minha vida eu me dedico a isso, mas é algo que eu gosto muito de fazer, assim, compartilhar a experiência que eu tenho de 10 anos, né? Principalmente com as mulheres que têm bastante dificuldade, mulheres que se veem é, parecida comigo, né? Às vezes eu não tenho um corpo atlético, mas eu consigo correr uma maratona. E mostrar que realmente é possível, né? Não existe um padrão. Ao contrário que hoje em dia pregam-se para tudo, principalmente para a moda, um padrão de corpo. Na corrida, não sei porque também se prega isso, então eu resolvi mostrar que realmente você não precisa ser esse padrão para fazer conquistar um sonho, para você correr, enfim, para você falar, né, sobre conteúdo de esportivo. Hein? Então, por isso que eu resolvi fazer o canal, mostro também no Instagram, gosto de mostrar que na vida, né, que eu sou uma pessoa que eu sou corredora, mas não é minha única profissão, eu não sou influencer, eu não ganho com isso, mas que eu consigo criar conteúdo, treinar e conciliar minha vida. Então, eu sempre falo que eu gosto de mostrar como que você pode fazer da corrida um estilo de vida, ou seja, às vezes você ir correndo, resolver alguma coisa e encaixar na sua rotina, independente qual ela seja, então, sendo possível, acesso a todos, porque muita gente fala assim, ai, mas eu quero correr, mas eu não tenho tempo, né? Ai, mas eu tenho outras coisas para fazer. Eu tento mostrar que, bem organizadinho, dá para fazer tudo. Então, é isso que eu prego. A E corrida como estilo de vida. o canal do YouTube, ele é mais voltado para as questões mais técnicas, de experimentação de produto, de análise de tecnologias. Eu vi que tem algumas coberturas de provas e tudo De mais. E provas, aí, as o, provas. o dia a dia fica mais pro Instagram. Fica mais para o Instagram. Porque né, é o dia a dia que vai acontecendo. Daí, agora, para maratona, que eu resolvi fazer 2 maratonas em intervalo de 19 dias, eu resolvi fazer o diário de maratona, porque para o pessoal ver como é que é a vida de uma corredora amadora treinando e fazendo tudo. Que daí eu fiz o diário de maratona, que são 13 capítulos. Ontem subiu o 10º. E mostrando como é que é a rotina de treino, os treinos que eu faço, como que eu me organizo, qual é o volume de treinos, que muita gente às vezes não tem noção de quanto você vai precisar correr durante, acho que a maratona só é o longão do final de semana, mas durante a semana você também tem treinos bem longos. Então, mostrando e também mostrando que também é possível você treinar, não precisa ficar só limitado ao Parque Barigui, no caso aqui em Curitiba, que se dá para você correr na rua com segurança, tem que ter seu cuidado, enfim, tudo isso. Então, eu mostro de tudo um pouco, né? E Mas dá é um mais spoiler voltado pra mesmo. Mas gente. o quê? Como é que foi esse ciclo? Treinando para 2 maratonas ao mesmo tempo? Olha, eu vou falar que foi um dos mais redondinhos que eu fiz, assim. Eu começo, eu sempre me mantenho treinada para correr uma meia maratona. Independente se eu vou fazer maratona daqui 6 meses, daqui 3. E geralmente, como eu já sempre já me mantenho treinada, então para eu correr uma maratona eu preciso 3 meses. É o tempo que vai ser confortável para mim. Ou seja, se eu tiver alguns imprevistos, por exemplo, ficar doente uma semana, precisar não correr uma semana, eu vou ter tempo para correr atrás do prejuízo. Não fica tão justo os longões. Então eu me dedico 3 meses. O primeiro mês é bem mais tranquilo, mas assim, o último mês é uma loucura, porque é longão, é treino durante a semana e alimentação, né? Eu tento comer o mínimo de industrializado possível para diminuir a questão de inflamação, de lesão, porque a gente sabe que a alimentação influencia bastante, principalmente em maratona. Mas é uma loucura. Treino, eu sempre posto, né? Quem me segue, as mulheres super se identificaram, que eu falo que a minha linha de chegada em época de maratona é sempre a porta do mercado. Porque, assim, maratonista, no último mês, o que você faz na vida? Você corre, vai no mercado, prepara comida, lava a roupa, dorme e já começa tudo de novo. Porque é só isso que você faz, é um ciclo, sabe? Porque suja um monte de roupa, vai um monte de corrida, e vai um monte de quilômetros correndo. Então, praticamente o dia se resume nisso, né?
Daí eu mostro isso, mas esse ciclo foi bem redondo. Eu não tive nenhum imprevisto. Me dei o luxo eu fiz o último longo a 35 quilômetros. Nessa semana eu estava muito cansada, assim, mas é normal. Então me deu o luxo de faltar um treino, mas assim, 3 meses, faltar um, tá bom, tá bom. Foi bem Vai redondinho. causar muito Tive, prejuízo. tive um imprevisto agora, essa semana eu corri ontem, não consegui correr antes, não porque eu tive dor, eu correria tranquilamente na segunda-feira. Mas durante a prova lá de Pomerode tem muita mudança de terreno. Então lá tem paralelepípedo, estrada, teve um pouquinho de estrada de chão, uma estrada que eles tinham tirado o asfalto, então estava meio bruto, e depois mais asfalto, e nessa mudança de terreno, quando eu entrei no paralelepípedo, eu tropecei sem querer, então praticamente eu chutei o paralelepípedo, e isso ocasionou que caiu minha unha na hora, então eu tive que correr. Nos últimos quilômetros tem uma unha, o pé bem dolorido, sangrando bastante. Então daí eu tive que parar, né, na segunda, na terça e na quarta, para tratar essa unha, já tratei, né, tirei a bolha, já drenei a bolha, e já caiu a unha, e agora já tá tudo certo de novo. Então eu só tive esse imprevisto, mas no geral tá tudo dentro dos conformes. Tudo certo, tudo alinhado para a maratona de Curitiba, que já é daqui a alguns dias, né? 14, se não me falha, acho que as contas. 14, né? 13, 14, por aí. Eu tô perdido. Eu sei que é daqui 2 finais de semana, não esse no próximo. E é uma maratona complicada, né? Uma maratona cheia de subidas, um período do ano que já não tem um Ai, clima tão fresco. eu Você vou tá falar que habituada? eu acho que. Hã? Você tá habituada? Já Eu correu não. quantas vezes aí? Essa é a quarta. E eu vou falar que eu acho a mais incrível, assim. Eu adoro, eu tenho uma paixão por maratona de Curitiba. Eu não sei se porque eu geralmente treino no percurso, então isso me deixa um pouco mais confiante. Então eu já sei o que vai passar, o que vai acontecer. Mas eu gosto bastante. Eu gosto dessa variação da altimetria que é Curitiba, assim. Quando é mais plano, eu acabo. A minha musculatura, não sei, como eu treino muito na rua, então Curitiba é muito sobe e desce, então ela já está acostumada. Daí quando eu vou pro plano, não é tão confortável assim para mim correr, sabe? Então eu sou meio masoquista, eu acho que eu gosto de Curitiba. Ela Com ganha meu certeza. coração. Feri, para quem quiser te acompanhar, seguir aí nas redes sociais, acompanhar a sua saga de ciclos de maratona, onde é que a gente te encontra? Sim. E no Instagram, o Instagram é Ferclean, underline tá corrida. No YouTube, canal tá corrida. Então, ambas as plataformas. No YouTube, né, são os conteúdos mais longos, né, mais técnicos, que às vezes demandam. E o Instagram é mais o dia a dia, né, para me acompanhar, enfim. Mas ambos eu alimento eles periodicamente. No Instagram, eu tenho conteúdo praticamente diário, né? Todos os dias eu publico, principalmente nos stories, também em formato Reels. E no YouTube, eu tenho compromisso, né, com a audiência de 4 publicações semanais. E nessas eu tento mesclar, é, testando algum equipamento, colocando algum percurso, alguma prova, alguma coisa assim. E depois eu coloco alguns conteúdos mais variados, né, de formação de lançamento de tênis, review, enfim. Daí eu faço um mixinho ali, mas também tento mostrar também para Curitiba percursos para você correr em Curitiba, né? Que tem muita gente que vem e às vezes fica, ai meu Deus, aonde que eu posso correr? Percursos que são bonitos para correr. Então eu gravo bastante percursos da maratona, faço review de percurso e assim vamos indo. Gente, esse foi o nosso episódio com a Ferclean. Antes de sair do vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, se inscreve também lá no Tá Corrida, bastante conteúdo bem interessante lá, muita coisa boa. E para quem preferir, os episódios vão estar disponíveis também no Spotify. Assim que for publicado no YouTube, já sobe para o Spotify automaticamente. Você pode ouvir durante o treino, pode ouvir no trânsito
e assim está sempre nos ajudando a crescer e produzir cada vez mais e melhores conteúdos. Fer, muito obrigado pela atenção, pelas histórias, Imagina. Foi um e quem prazer. sabe, qualquer hora dessa estiver passando por Curitiba fazer uma prova, a gente se encontra por aí. Opa, chegou aqui só chamar. Já acho um percurso, um treino. Sempre tem um engatilhadinho aí pra gente fazer. Maravilha. Muito obrigado de novo. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.